Oi, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas à distância aqui, eu vou hoje falar sobre amostragem de dados, né? Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando agora, estão desenvolvendo projeto, e a ideia assim, é vocês pensarem um pouco sobre como deve ser seu desenho amostral, né? Como vocês devem amostrar os dados. Eu sei que em muitos casos assim, são os orientadores que dizem, vai ser desse jeito, né? Mas eu acho que vocês também podem atuar como advogados do diabo e pensar assim, mas será que assim eu estou mostrando direito? Será que a melhor forma de eu mostrar é desse jeito? Né? Então aqui eu vou dar algum embasamento para vocês pensarem, né? Talvez assim, mais lançar alguma como eu posso dizer assim, causar confusão em vocês, para que vocês pensem um pouco melhor sobre isso. Assim, só aqui fazendo um escopo geral do que a gente tem feito aqui nesse primeiro semestre aqui no curso. Na verdade, assim, como a gente faz um projeto, na real, né, que tem a ver mais ou menos com o que vocês têm feito aqui no primeiro semestre do curso, o projeto ele tem a ver com, assim, a gente sempre se baseia nele numa teoria ecológica, né? Lembrando que vocês estão no curso de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, né? Então existe uma teoria ecológica que vai embasar o projeto de vocês. E dentro dessa teoria ecológica, com base no que a gente sabe sobre tudo que tem, sobre tudo que embase essa teoria ecológica, existem lacunas do conhecimento, coisas que ou algum autor falou, isso aqui talvez a gente não sabe como é que acontece, ou vocês lendo falam, mas será que se eu juntar A com B, eu não sei o que pode acontecer? E a partir disso a gente faz perguntas, hipóteses e previsões. E a partir das nossas perguntas, hipóteses e previsões, a gente vai pensar no nosso desenho amostral ou experimental, quando é no caso de experimento, claro. E desenho amostral, quando a gente vai trabalhar no campo, a gente vai lá fazer uma amostragem. E com base nos dados que a gente coletou, a gente vai trabalhar na análise estatística. Então, a análise estatística, a escolha da análise estatística, ela tem a ver, só faltou uma setinha aqui, tá? Ligando isso aqui, análise estatística, ela tem a ver não só com essas perguntas do nosso trabalho, mas também com a amostragem dos nossos dados, como a gente conseguir aqueles dados. Aqui tem uma setinha, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas tem uma setinha aqui, cinza, mostrando que também a gente pode usar o tipo de análise estatística para embasar nosso desenho amostral. Se vocês procurarem sobre a nova tipo split plot ou quadrado latino, que são análises estatísticas pensadas em tipos particulares de experimento, tá? Mas ou uma nova ninhada, enfim, que são baseados em tipos particulares. Mas eu acho que ao longo da disciplina de estatística isso vai ficar um pouco mais claro. E também alguns pressupostos de alguns dos testes, como a independência das unidades amostrais, o número de unidades amostrais, isso também deve influenciar o desenho amostral, ou desenho experimental. Tá? Então, por isso que é importante aprender estatística agora, né? Que isso ajuda no nosso desenho. E aqui tem coisas de diferença para mostrar assim, que isso aqui está na parte de... Vocês estão discutindo em outras disciplinas, a parte de teoria ecológica na disciplina de população, comunidades, ecossistemas. E isso aqui, tudo isso aqui na real está na disciplina de projetos, mas na nossa disciplina a gente vai abordar isso aqui basicamente. Tá? O desenho amostral, experimental e análise estatística hoje, particularmente nessa pseudo-aula em análise amostral e experimental. E tem alguns conceitos que eu não vou dar aqui, vocês podem procurar depois esses conceitos em livros de estatística, em livros de
ciência. Esses conceitos, né, diferença entre variação, unidade amostral, esforço amostral, esses conceitos são super importantes para quando a gente vai trabalhar não só com estatística, mas também com o desenho do nosso trabalho. Primeiro, assim, a gente precisa definir o que é uma amostragem, né, a diferença entre ciência e amostragem. Eu não vou dar a definição certinha não, vocês podem procurar, isso tem livros de diversos, de desenho, de projeto, de redação científica, de ciência, de estatística, né? Então não vou ficar dando, não vou dar as coisas de mão beijada para vocês. Mas a ideia aqui é só para a gente pensar o que é o censo. O censo a gente ouve falar muito do censo quando é o censo do IBGE, né? Que passa uma pessoa na nossa casa perguntando quantas pessoas moram, quantas TVs tem, enfim. O censo, ele é feito com toda a nossa população. Esqueci de colocar aí o que é uma população estatística, né? Então ela é feita com tudo. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com uma espécie de planta, por exemplo, sei lá, catingueira, uma espécie de catingueira. Eu poderia, né, teoricamente, trabalhar com todos os indivíduos de catingueira que existem no mundo. E se eu mostrar todos esses indivíduos, isso é um censo, quer dizer, eu estou mostrando tudo. Só que isso é impossível, né? Então, o que a gente faz é uma amostragem, a gente pega uma parte dessa nossa população estatística que a gente chama, tá? Para amostragem é importante a gente ter variação, porque se a gente não tem variação, não tem como a gente calcular estatística. Mas se a gente tem, por exemplo, se todos os indivíduos de catingueira tiverem 2 metros de altura, para que eu vou fazer uma amostragem? Todos têm 1 metro de altura. Então, para que a gente for fazer, é importante a gente pensar em variação dos nossos dados, seja uma variação ambiental, seja uma variação da nosso objeto de estudo. Então é importante a gente ter em mente qual que é a variação que a gente está pensando. E com isso a gente pensa também nas variáveis respostas e preditoras, né? Então quem que é a nossa variável resposta? Por exemplo, nessa tamanho de árvore, tamanho de catingueira, por exemplo. Então eu posso pensar o seguinte, talvez catingueiras que ocorram em áreas mais úmidas, elas sejam maiores, porque tem mais sol, tem mais água, tem mais recursos, elas crescem mais. Isso aí seria uma hipótese do meu trabalho, por exemplo. Então, minha variável preditora seria ou pluviosidade, ou quantidade de água no solo. Enfim, eu posso pegar variáveis preditoras que vão predizer minha variável resposta, que seria o tamanho da árvore de catingueira, tá? Então é importante na nossa cabeça, quando a gente vai pensar no projeto, para a gente ter assim, quais são nossas variáveis respostas e quais as nossas preditoras. A gente elencar mesmo, colocar no papel, no nosso caderninho aqui, que vocês costumam estudar, falar assim, eu quero ver então o que influencia a diversidade de borboleta. Então pode ser a altitude, pode ser a precipitação, pode ser a quantidade a diversidade de plantas, pode ser fatores biogeográficos, e aí, sei lá, proximidade de matas, enfim. Pode ser esse tanto de coisa. E uma variável resposta, no caso, seria geralmente, no nosso caso, a nossa entidade biológica, no caso, a diversidade de borboletas, tá? E tem outras coisas importantes também, né? O que é a nossa unidade amostral? Isso vai ficar um pouco mais claro daqui pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o que é a nossa unidade amostral? Basicamente é o que são as linhas da nossa tabela. A unidade amostral, ela pode ser, geralmente, no nosso caso, elas são parcelas, ou subparcelas, ou indivíduo, né? Mas também pode ser população, pode ser uma região geográfica. Por exemplo, no caso da catingueira, eu estou querendo saber se a água influencia o tamanho da catingueira. Eu posso ter duas abordagens. Uma, eu posso pegar na área que eu trabalho e colocar parcelas de 10 por 10 metros, por exemplo,
um quadrado no chão, desenho um quadrado no chão e pego todas as alturas de todas as catingueiras que eu tenho ali. Uma outra, e vejo assim, põe parcelas num gradiente de pluviosidade, por exemplo, num gradiente de água no solo. Uma outra abordagem também seria talvez pegar catingueiras que ocorrem em diferentes localidades, com diferentes quantidades de água, e aí eu pego e meço. E aí minha unidade amostral não vai ser a parcela, vai ser a catingueira, né? E para isso eu preciso ter também um outro conceito que é importante, é a independência entre as unidades amostrais. Porque se eu tenho lá, tem toda a catingueira sei lá, no Nordeste, aí eu pego todas as catingueiras que ocorrem lá em Pentecostes, e aí eu vou lá e pego todas as catingueiras que ocorrem, sei lá, num raio, numa área de, sei lá, 1 hectare. Se a unidade amostral for um indivíduo, imagina que o que eu encontrar no indivíduo, o indivíduo próximo dele vai ter a mesma resposta. Eu vou ter uma resposta muito parecida. Isso quer dizer que os indivíduos não são independentes. E qual que é o problema disso? O problema é que muitas análises estatísticas pressupõem independência entre as unidades amostrais. E a independência da unidade amostral também é uma coisa importante, porque ela tem a ver com variação dos dados. Então, se as plantas elas estão muito próximas entre si, eu não vou ter variação dos dados. Então, se eu pegar todas as catingueiras em Pentecostes, e lá em Pentecostes é uma área relativamente pequena, que vai chover a mesma quantidade, né? Vai ter uma variação de chuva, então para que eu vou pegar as catingueiras de Pentecostes, né? Eu tenho que pegar numa área maior, então eu não vou ter variação dos dados. Então as plantas não só vão ser dependentes entre si, mas eu não vou ter variação, né? E aí vem a questão também do esforço amostral, que tem a ver com, deixa eu ver se está aqui, com a amostragem. Então assim, o censo, enquanto o censo eu pego tudo, né, a amostragem eu pego uma parte, mas a pergunta é o quanto eu pego disso. Quanto maior a amostragem que a gente tem, mais a gente se aproxima do censo. Então, quanto maior o número de amostras que a gente tem, quer dizer, quanto mais catingueiras eu pego, mais próximo eu estou me aproximando do censo. Só que isso vai dizer que isso pressupõe que eu vou ter o maior número de unidade amostral e também o maior número de esforço amostral. Esforço amostral é o esforço que a gente literalmente tem em campo, né? Então, se a gente vai medir todas as catingueiras do mundo, a gente vai literalmente morrer de trabalhar, né? Então, se a gente vai para o campo, assim, a gente colocar muita parcela, pegar muita coisa, é muito bom, porque a gente vai ter um N muito grande, isso vai ser muito bom para análise estatística, porque isso vai cada vez mais se aproximar da nossa real população estatística, né? Da nossa real enfim, a gente vai ter maior precisão nos nossos dados. Só que a gente vai ter um esforço muito grande de campo. Muita gente não só o seu esforço, mas também não tem dinheiro para fazer tudo isso, né? Então a gente tem que pensar assim, então a gente precisa ter um melhor custo-benefício, né? Então a gente precisa ter uma amostragem relativamente boa, mas também que não alere muito a gente, porque no mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos, que não dá pra gente passar 4 anos fazendo a amostragem de dados, né? Mas também não pode ser muito pouco. Eu não posso pegar só 5 catingueiras e querer saber o que acontece na população toda, né? Variação, porque é muito pouco. E a gente vai ter uma menor precisão dos nossos dados. A gente vai ver isso quando a gente for ver estatística, a gente vai ver como o tamanho amostral ele pode influenciar nossos escritores estatísticos, tá? Então a gente precisa a gente tem esse trade-off que a gente chama de ecologia, né, entre a amostragem, ter uma grande amostragem, ter uma menor amostragem. Quanto maior a amostragem a gente mais se aproxima do censo, mais a gente vai ter um grande esforço amostral, mas quanto menor a amostragem a gente vai ter um menor esforço amostral, mas a gente vai perder a precisão, né? Então isso a gente precisa achar assim um meio termo. E o que acontece é que muitas vezes a amostragem não é suficiente.
porque é muito trabalhoso ir para o campo mesmo, muito trabalhoso a gente pegar, mostrar coisas, né? Então, a gente precisa talvez pensar não só num número suficiente, mas também pensar numa amostragem que vai realmente representar o que a gente quer, né? O que vai conseguir responder a nossa pergunta, tá? E a gente vai pensar um pouquinho nisso aqui. Na verdade, isso é mais um exercício, né? Não é nada muito elaborado que eu fiz aqui. E a amostragem vai depender da nossa entidade biológica que a gente está estudando, pode ser um animal, uma planta, bactéria. Então, por exemplo, o animal ele se move praticamente sua vida toda, então imagina uma borboleta, ela pode ter por exemplo, pode ter uma área de vida, sei lá, de 20 quilômetros, não sei quanto tem, vamos supor, ou vou pegar um bicho maior, uma onça, que pode andar, sei lá, muito, né, andar quilômetros, então tem uma área de vida bem grande. Então não adianta ir em Pentecostes estudar todas as onças de Pentecostes, porque provavelmente eu vou encontrar uma só, né, se tiver, acho que nem tem lá, vamos ver, né, mas eu deveria aumentar a minha unidade de amostral, pegar onças do Ceará todo, provavelmente, ou de uma área bem grande, sei lá, no nordeste do Ceará. Plantas, por outro lado, elas tendem a ser sésseis a maior parte da vida, elas não são quando elas são sementes, né? Mas elas são sésseis a maior parte da vida, então eu posso pensar, como eu trabalho com planta é mais fácil, a aula vai ser muito baseada em planta, tá? Mesmo porque eu não tenho capacidade para falar de amostragem com animais, algumas amostragens, por exemplo, de marcação recaptura, essas coisas eu não tenho abordagem, não tenho bagagem para isso. Mas para planta eu tenho alguma abordagem. Então, as plantas, elas são móveis, são sésseis a maior parte da vida delas. Então significa que eu posso colocar, por exemplo, então muito como a gente trabalhar com planta, a gente marca uma planta lá com uma plaquinha e volta lá 10 anos, a planta está lá ainda. E a gente pode depois reamostrá-las, né? Então a entidade biológica, o tipo de amostragem que a gente vai ter vai depender muito da nossa entidade, do que a gente está trabalhando. Bactérias, por exemplo, se a gente pegar 10 centímetros cúbicos de terra, a gente vai encontrar 1 zilhão de bactérias ali. Quer dizer, eu estou exagerando, tá? Mas tem muitas bactérias ali, muitas espécies, ou muitas entidades OTUs, né, de bactérias. Então, assim, a gente vai ter muita... então, assim, não adianta eu pegar e querendo pegar numa escala de paisagem, se não tem a bactéria, ela vai responder numa escala local. O que uma bactéria ela vai ver, né? Ela não vai ver porque ela não tem olho, mas uma bactéria ela vai responder a uma coisa acontecendo a 1 quilômetro de distância. Já um animal ele pode responder, porque ele pode chegar até 1 quilômetro, dependendo do animal. A planta também, dependendo do que está acontecendo, né, pode ser que influencie também a 1 quilômetro de distância. Então, a gente está trabalhando com dispersão de sementes, 1 quilômetro de distância pode ser uma coisa relevante. Então a nossa amostragem ela vai depender muito do que a gente está, da nossa entidade, o que a gente está estudando, né? Isso tem muito a ver também com... É por isso que a literatura ela traz já assim, métodos, padrões de amostragem. Para plantas, assim, é bem normal isso, assim, falar assim, não, a gente tem que amostrar plantas da caatinga com DAS a partir de DAS diâmetro da altura do solo a partir de 3 centímetros. Então existe um protocolo de amostragem de plantas. Não quer dizer que a gente não possa questionar esses protocolos, e se questiona assim. Então uma coisa que eu recomendo vocês buscarem artigos que vão discutir métodos de amostragem no que vocês estão estudando, né? Só para plantas tem vários artigos que discutem o melhor método de amostragem. Eu trabalho com diversidade funcional, eu posso citar pelo menos 5 artigos que vão dizer qual a melhor forma de amostrar atributos funcionais em plantas. Não só como amostrar o atributo, mas também quantos indivíduos eu devo pegar em cada parcela, quantas folhas por indivíduo, enfim. E o que, se eu não fizer essa amostragem, o que vai acontecer, o que isso pode influenciar nos meus resultados, né? Então eu tenho várias literaturas.
No meu mestrado e doutorado eu trabalhei com trepadeiras. Em 2006, que não é um tempo tão distante assim, eles lançaram um protocolo de amostragem de trepadeiras. Então, assim, nós vamos dizer como a gente deve amostrar trepadeiras em florestas tropicais, principalmente, mas como a gente deve amostrar, né? Então, assim, dependendo do objeto de estudo, existem protocolos. E existem pessoas que discutem esse protocolo também, provavelmente. Se não tem, vocês podem discutir esse protocolo de amostragem. Não tem nenhum problema discutir. Quer dizer, tem um orientador que não gosta muito de discutir isso, falar, não, faz desse jeito, pronto, acabou. Mas discuta com seus colegas. É importante. A amostragem vai depender também de perguntas, da sua pergunta do seu trabalho, né? Então, dependendo da pergunta, ela vai ser super importante para a gente definir qual amostragem. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer o caminho inverso. A partir da amostragem, a gente pensar na pergunta. Eu acho que não deve funcionar desse jeito, né? A gente fica muito engessado quando a gente faz isso. Às vezes não tem muito como a gente sair dessa, principalmente agora que alguns orientadores estão querendo que os alunos trabalhem com dados já amostrados, para não se ir ao campo, porque não tem, primeiro que não tem dinheiro para ir para o campo, outra que a gente não pode ir para o campo, né? Então, muitos de vocês vão fazer o caminho contrário, mas isso não quer dizer que vocês não devam, talvez, repensar como ajustar as perguntas da amostragem. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu vou dar um exemplo que eu sei, tá? Que eu fiz esse caminho contrário. No meu doutorado eu trabalhei com dados secundários já amostrados em trepadeiras, em que as pessoas colocaram parcelas, em 1 hectare eles colocaram parcelas de 10 por 10, né? Mas a minha unidade amostral não era parcela, era o indivíduo, né? Era indivíduo, na real, indivíduo de árvore de trepadeira. Isso porque a minha pergunta no trabalho era para desvendar a interação entre árvores e trepadeiras. As perguntas tinham a ver com isso, né? E não com a área. Então eu não estava querendo ver se fatores ambientais influenciavam em alguma coisa. Eu queria ver como, de forma geral, eu queria ver como era a interação entre árvores e trepadeiras. Para isso então, uma unidade amostral. Não foi a unidade amostral que as pessoas usaram, mas foi outra unidade amostral. Foi o indivíduo, árvore e trepadeira. Tá? Mas os dados já estavam coletados. Mas eu acho que o mais importante nessa questão é a gente ter a gente ser advogado do diabo, né? Ou seja, a gente questionar aquilo o padrão que já existe, a gente questionar um protocolo que alguém fez. Então a gente questionar isso e falar, não, mas será que se eu fizer de outro jeito talvez não é melhor? Então talvez se a gente pegar a DAS da caatinga de 3 centímetros, a gente está excluindo muito arbusto pequeno, né? Então talvez se eu pegar a DAS maior que 1 centímetro seja melhor, né? Para eu poder pegar arbustos menores. Ou não, pode ser que não, pode ser que talvez eu quero pegar mais arbóreas do que arbustos, né? Então eu posso aumentar o DAS para 5 centímetros. Então eu posso, além de amostrar, sei lá, 1 hectare contíguo, ou seja, pega 1 hectare é o tamanho de um campo de futebol. Tá? Além de que é um padrão, amostrar 1 hectare, eu posso talvez pegar esse 1 hectare, dividir em parcelas de 10 por 10 e espalhar na minha área amostral. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Mas é importante também a gente pensar no que pode influenciar nessa variável resposta. E aí é muito importante a gente pensar nessas variáveis preditoras. Então, aqui pensando em plantas, então vamos supor que eu tenho 2 condições aqui. Eu tenho aqui 2 condições, tá? Se alguém aqui já visitou um projeto do ICMBio, esse é o caso do projeto do ICMBio. A gente tem, por exemplo, uma condição aqui que seria a unidade de conservação, que é esse begezinho aqui marrom, não sei que cor vai aparecer. E aqui o verdezinho do lado direito seria a nossa zona de amortecimento. Então a gente tem 2 condições, né, que seria dentro da unidade de conservação, fora da unidade de conservação. A gente pode ter diferentes condições também. A gente poderia ter dentro da unidade de conservação, zona de amortecimento, fora da zona de amortecimento, né?
a gente poderia, enfim, a gente pode ter diferentes condições de amostragem, tá? Mas talvez uma outra condição seja, por exemplo, um gradiente ambiental. Se algum gradiente ambiental hipotético pode ser aqui a altitude, por exemplo, que vai de 100 a 500. Então aqui a gente vai de 100 metros de altitude, aqui no meio, nessa bola aqui, desculpa, 500 metros de altitude. Então a gente tem gradiente de altitude aqui. Isso pode ser uma montanha, uma monte, uma área de caatinga, tá? Então a gente tem gradiente aqui de altitude. A gente pode pensar, eu quero ver como a diversidade de plantas ou de borboletas, sei lá, muda ao longo desse gradiente. Eu vou pensar como é que eu vou mostrar aqui ao longo desse gradiente de altitude, tá? Eu posso ter um gradiente, por exemplo, que é assim, né? Ele ele não vai para o centro, mas ele pode ir para um lado. Então eu posso ter um gradiente de pluviosidade, por exemplo, eu vou mostrar no final um exemplo. Então, de áreas mais secas a áreas mais úmidas. Então, aqui no begezinho, áreas mais secas, à direita, verdezinho, áreas mais úmidas. Então, eu tenho esse gradiente de umidade. Então, assim, a nossa amostragem, ela pode depender da nosso gradiente ambiental que a gente está vendo. Isso não é uma coisa assim, às vezes, eu acho que raramente a gente não vai saber o gradiente que a gente está vendo, porque muitas vezes a gente consegue esses dados por meio de estações meteorológicas, por meio de uma análise visual do solo, ou por meio de mesmo a gente vai lá, nossa, isso aqui vai de baixo para cima, uma montanha, né? Então a gente tem um gradiente de altitude, então a gente tem um gradiente que a gente consegue ver, mesmo que a gente não tenha medido, a gente vai medir isso, mas a gente consegue inferir, né, que esse gradiente existe. Se não há gradiente, se eu esconder essa parte, se eu tiver essa condição aqui, não tem por que eu mostrar, porque não vai variar. Né? E se variar, isso vai depender de outras coisas. Eu poderia até ter uma pergunta, né? Será que o tamanho de caatingueira varia quando não há variação ambiental? E aí talvez seja por uma questão estocástica mesmo, ou seja, varia porque, sim, varia, né? Porque é aleatório. Talvez, não sei, né? Então a gente tem, mas geralmente a gente parte de uma variável preditora que a gente consegue observar. Raramente, assim, pelo que eu lembro dos trabalhos, assim, que eu já participei dos projetos, raramente a gente começa um projeto sem ter noção do gradiente ambiental que a gente tem ali, né? E como isso pode afetar nosso objeto de estudo, seja planta, animal ou bactéria. Então é bom a gente ter em mente assim, que gradiente ambiental a gente está vendo, ok? E aí vamos fazer aqui, isso aqui são 100 pontos aleatórios que eu coloquei aqui no grid, tá? De 100 por 100, ele tá meio retangular aqui, mas é 100%, tá, gente? É só o desenho que ficou feio aqui. Então vamos supor aqui que eu tenho esse gradiente aqui ambiental e eu, por algum motivo, sei lá, esotérico, eu peguei e eu sei a distribuição da minha planta. Vamos supor que é uma caatingueira aqui. Cada pontinho desse representa uma caatingueira, tá? Só de olhar aqui, eu sei que a caatingueira deve ocorrer aqui. Vamos supor que essa área mais verde aqui seja a área mais úmida, tá? Então, minha caatingueira deve ocorrer em áreas mais úmidas. Mas vamos testar isso. Vamos ver se isso ocorre ou não. Então, existe um gradiente ambiental aqui, que vai da esquerda para a direita. E minha planta, supostamente, né, vamos supor que essa aqui seja o que ocorre por motivos esotéricos, eu sei que ela varia assim, mas eu preciso medir isso, né? Aí como eu vou medir? Eu queria que vocês pausassem o vídeo, pensassem, pudessem talvez pegar um pedaço de papel e desenhar formas que vocês pudessem medir essa planta, assim, como vocês mediriam isso? Isso, assim, não existe uma resposta fechada, uma resposta certa, tá? Isso é mais assim para vocês fazerem mesmo um exercício agora, com vocês, entre vocês mesmos, com o gato talvez, com o cachorro que está aí acompanhando vocês, com o irmãozinho mais novo que está te pentelhando, o filho. Então você pega e faz um exercício e fala assim, como é que eu vou mostrar de uma boa forma esses pontos, tá? Ok, agora vocês já pensaram e talvez alguém tenha pensado e falar assim, não, vou pegar e vou colocar parcelas aleatórias. Eu coloquei aqui, joguei aqui
9 parcelas de 10 por 10 metros aqui, tá? E aí eu fui lá e joguei parcelas de 10 por 10. Em cada parcela eu contei quantas catingueiras caem, eu pus aqui. Aí vocês vão ver assim que tem parcelas que não tem catingueira, tá? Eu poderia, inclusive, pegar assim, então eu vou pegar só e colocar a parcela aqui. Mas se eu colocar só a parcela aqui nessa área que tem catingueira, eu não tô pegando variação, né, de fato, porque eu tô pegando, eu não sei de fato o que vai influenciar, né, porque eu tô pegando variação muito pequena de pluviosidade e quantidade de catingueira. Então vamos supor que assim, a área que eu estou mostrando é isso aqui, meu orientador falou, é isso aqui, e aí eu vou colocar 9 parcelas de 10 por 10, eu tenho 900 metros quadrados de área amostral, tá? E eu contei, a média de catingueiras vai ser menos de uma catingueira por 10 por 10 metros, tá? Por 100 metros quadrados. Isso eu não consegui, na verdade eu não pensei em uma forma de ver isso aqui uma forma que não seja uma forma bruta, né, de contar isso, assim, contar quantas catingueiras de fato existe 10 por 10 metros. Mas eu imagino assim, que essa média não vai representar, por exemplo, esse lado aqui, mas também não esse lado aqui. Daí talvez ela não represente muito bem isso. Aí você pode pensar, não, Júlia, eu pensei de outra forma, eu pensei em colocar de forma sistemática, né? Então eu coloquei aqui numa distância que vai de 10 a 30 metros entre parcelas, né? E aqui de 20 metros entre parcelas, é isso, vai 20 metros, é uma distância, né? E aí eu vou colocar parcelas de forma sistemática, de forma uniforme, melhor dizendo, e eu conto quantas catingueiras tem. E aí eu vou lá e meço. E é interessante aqui que dá uma média menor ainda, né? Então, assim, eu não saberia dizer para vocês qual seria a melhor forma para mostrar. Mas se a gente pegar aqui, a gente pode ver que talvez, assim, as duas formas, elas estão, de certa forma, elas estão pegando essa variação aqui, né? Então aqui não tem nada, aqui tem uma, tá pegando, enfim, tá pegando, tá mais ou menos representando, né? Aqui também não tem, aqui não tem nada também, aqui tem mais catingueiras, pois é. Isso é importante, porque se eu não souber que a distribuição da catingueira, se eu usar isso aqui, se eu apagar, eu devia ter feito isso, se eu apagasse aqui essa distribuição que eu conheço, é como se a catingueira não ocorresse nessa região aqui. Tudo bem, ela não ocorre aqui, mas aqui ela não ocorresse. Só que ela ocorre nessa área aqui, só eu não consegui pegar, né? Eu só peguei aqui, então o meu resultado aqui pode ser extremamente enviesado, porque a amostragem que ela não está sendo muito fidedigna ao que realmente está acontecendo na realidade. Qual que seria a melhor amostragem? Bem, eu não sei dizer para vocês. Talvez aqui, talvez o menos pior seja a amostragem do tipo aleatória. Mas a gente vai ter alguns problemas, como parcelas muito próximas, por exemplo, parcelas muito distantes, então eu teria que fazer um ajustezinho aí nas análises. Mas talvez seja desse tipo, mas assim, também eu não vou generalizar e falar para que todo o trabalho tem que ser assim, tá? Porque não é assim. Possivelmente o que eu daria aqui de conselho é aumentar o número de parcelas aqui, porque isso aqui realmente não está representando muito bem. Vamos em outra situação também. Vamos supor que eu coloque parcelas compridas, assim, de 5 por 80 metros, tá? Eu vou aumentar aqui minha área amostral de 900, eu vou indo para 2.000 metros quadrados, tá? Eu vou ter apenas 5 parcelas. Nesse caso, eu vou diminuir o número de parcelas. Se minha unidade amostral for parcela, aqui eu diminuo isso. Vai impactar a minha análise estatística. A gente vai ver quando a gente for ver análise estatística, tá? Porque o número de unidades amostrais pode se impactar, pode influenciar o tipo de análise que a gente está usando.
Então isso pode ser problemático. Mas aqui vocês vão ver que eu estou pegando uma maior número de, em média, eu estou pegando mais catingueiras. Basicamente porque aumentei o tamanho da amostragem. E também tem alguns trabalhos que mostram que parcelas retangulares, assim, elas tendem a pegar maior riqueza de espécies, enfim, elas tendem a mostrar melhor. Mas o problema dessa amostragem aqui é que eu tenho um gradiente aqui, e eu sei que assim, aqui para a esquerda, para a direita, eu tenho, vamos supor que chova mais. Se eu considerar isso aqui como uma unidade amostral, primeiro, que não vai ter variação entre unidade amostral, né? Todas elas vão variar, vão ter a mesma variação de pluviosidade, isso não é muito interessante. Eita, fugiu aqui o que eu queria dizer. Então eu não vou ter essa variação, né? Eu vou ter um número menor de unidades amostrais, e eu não saberia como medir essa pluviosidade aqui, né? Porque isso aqui vai ser... O que eu poderia fazer talvez seria subdividir isso aqui, mas eu vou criar um outro problema, porque eu subdividiria aqui em parcelas, subparcelas, mas eu teria um outro problema que seria aqui eu teria parcelas contíguas e minhas subparcelas não seriam independentes. Eu teria que usar uma análise estatística própria para isso, que é mais complicada, né? Mas vamos ficar com simples, vamos fazer uma análise estatística mais simples, né? Então você pensa assim, Felipe, se eu pegar e colocar essas parcelas aqui na vertical, quando eu coloco aqui na vertical, sim, eu consigo visualizar um gradiente. Então eu sei de parcelas que não tem nada, parcelas que tem, aqui eu coloquei 3, mas essa mais 2, catingueiras, aqui tem 10, aqui tem 14. Então eu estou tendo um gradiente aqui, eu consigo visualizar esse gradiente, eu estou conseguindo visualizar, eu consigo também medir, talvez colocar microestações meteorológicas em cada parcela aqui, eu consigo medir, eu consigo ter uma variação aqui de pluviosidade. Então talvez seja uma forma melhor, né? Apesar de 5 ainda ser pouco, mas enfim. Mas se eu tiver alguma outra variação aqui, vamos supor, do tipo de solo aqui, né, que no caso ocorreria na vertical, eu vou estar perdendo isso, né, e pode ser que talvez isso seja importante também. Geralmente, muitas vezes, quando a gente vai para o campo, a gente não tem uma variável só que pode influenciar nossos dados, a gente tem mais. E às vezes a gente só percebe quando a gente vai para o campo mesmo, começa a medir e fala, mas se eu perdi isso aqui pode ser que está influenciando, hein? Eu não tinha pensado nisso, eu acho que eu vou começar a medir isso. Então, isso é bem comum, quando a gente vai para o campo. E quando a gente também não vai, quando a gente pega os dados e fala, putz, encontrei aqui um resultado, mas pode ser que tal coisa possa influenciar, e aí pode ser outra coisa, e aí como é que eu faço para resolver isso, enfim. Então, assim, várias coisas podem influenciar. Enfim, eu não vou dizer assim qual a melhor forma de amostragem no caso, porque assim, de fato assim, não existe mesmo uma melhor forma de amostragem. Tudo vai depender dos protocolos existentes, o que o seu orientador-chefe de pesquisa quer, e vai depender do que é possível fazer em campo. Mas eu acho que, assim, para todos esses casos aqui, mesmo os que tem problema, a gente pode, de certa forma, resolver com estatística. Alguma estatística vai conseguir resolver isso. Por quê? Todos esses problemas que eu elenquei aqui, alguém uma vez na vida já teve em algo parecido. E usou essa estatística, que a estatística é uma ferramenta, assim, um canivete suíço que a gente pode usar em diferentes ocasiões, né? Então, a estatística, ela tem ferramentas para resolver esses problemas. Mas isso também não é uma coisa que redime a gente falar assim, não, pera lá, então eu vou fazer uma amostragem aqui de qualquer jeito porque a estatística vai resolver depois. Não é assim, né? Então, tem um caso, por exemplo, de um artigo que eu fiz com dados que também já foram mostrados antes, em que se tinha, eu devia ter colocado o mapa aqui, tinha um fragmento grande que tinha parcelas ali, e tinham diversos fragmentos pequenos em que em cada fragmento tinha uma parcela. E esses fragmentos pequenos estavam distribuídos no espaço, e só existia um fragmento grande, que a gente chamava de controle, que não era bem um controle, mas
vou chamar aqui de controle. E assim, existem mais de 100 artigos publicados com essa base de dados, né, com esse desenho. E quando eu fiz meu artigo, o revisor disse assim, mas espera aí, esse desenho é horrível. E realmente é horrível, assim, o revisor não estava errado. A questão é que, e não é porque foi publicado 100 vezes que tá certo, realmente estava errado. Mas existiam ferramentas, a gente utilizou ferramentas na época para a gente minimizar os problemas de desenho amostral que a gente tinha, tá? E a gente conseguiu publicar o artigo numa boa revista, tá? Né? Então, por isso que é importante saber estatística também, não ter medo de estatística, mesmo com dados assim, que já foram coletados e que tem um desenho horrível, um desenho que não é o mais adequado, mas a gente, enfim, a gente, de certa forma, a gente consegue trabalhar com eles depois. Ajustando a pergunta, é claro. Aqui eu vou dar um exemplo real, que o nome desse artigo que eu publiquei é outro trabalho que eu trabalhei no meu pós-doc, antes de eu vir pra cá, que aqui tem um site, repeldecatimbau.org, tá? Vocês podem ver lá os artigos, esses mapas também estão lá, enfim, que é feito lá pelo pessoal da Federal de Pernambuco, é um PELD que eles têm lá, um projeto de longa duração, uma unidade de conservação do Parque Nacional Catimbau, em Pernambuco. Fica no centro de Pernambuco, mas um pouco mais para leste, Pernambuco. E aí, lá nesse parque existe um gradiente bem legal, assim, bem bacana de pluviosidade, que vai de 430 até 1.300 milímetros. Na verdade, aqui está até 1.000 milímetros, tá? Então tem um gradiente assim que é bem grande, assim, né, de 500 a 1.000, assim, que é bem legal para Caatinga. E tem outros gradientes aí também, tem de fertilidade do solo, tem gradiente de perturbação. E aí a galera queria saber assim, então, como é que a gente vai colocar... A gente vai começar um projeto agora, que vai durar 10 anos, o projeto ele é feito para durar 10 anos. A gente precisa colocar parcelas permanentes aí, que uma galera vai usar. E aí a gente precisa, como é que a gente vai colocar essas parcelas, né? Pensando que essas parcelas têm que estar aí daqui a 10 anos, elas têm que ser úteis daqui a 10 anos. Bem, se vocês quiserem pensar mais ou menos assim como é que foi, vocês podem dar pausa no vídeo e pensar como se colocar parcela aqui nesse caso hipotético. Mas agora, mostrando mais ou menos como é que foram feitas aqui. Então aqui a gente tem... Foi colocado 35 parcelas, tá? Nesse ao longo desse gradiente, então vocês veem aqui que existe um gradiente. E se colocou basicamente nessa região aqui, tá? Parcelas nessa região, que abrange uma boa parte desse gradiente de pluviosidade. Não foi colocado, aí vem a questão também de problemas de campo. Não foi colocada parcelas aqui porque aqui tem uma área de conflito lá, enfim, e fora que o alojamento ficava aqui, para vir desse lado que era muito distante, então acabou se privilegiando colocar aqui. Isso aqui segue mais ou menos o desenho que não tem aqui, o desenho das estradas que tem ali. Não foi colocada a parcela do lado da estrada, assim, tem parcelas que estão a 1 km de distância da estrada, como essa P14 aqui. Elas estão bem distantes, mas foi colocado parcelas, mas foi colocado mais ou menos próximo à estrada para facilitar o acesso mesmo, né? Quando isso não foi colocado aqui, porque aqui é uma área um pouco complicada, foi colocado, aqui passa uma estrada aqui, tá, outra aqui, pá, e tem uma estrada que passa aqui e várias estradinhas aqui. Mas que de certa forma contemplou esse gradiente, né? As parcelas elas não estão, algumas estão um pouco próximas, são dois gradientes, tem aqui um de regeneração, outro um de sucessão, parcelas que não estão no estágio sucessional. Mas tem, enfim, elas estão a 2 km de distância, estão bem distantes entre si, e o que é bem complicado andar aqui no campo, porque às vezes demora muito para chegar numa parcela. Mas elas
Mas se resolveu dessa forma, né? Colocar parcelas ao longo desse gradiente, seguindo mais ou menos o desenho da estrada, mas não que seja exatamente lá da estrada, porque senão vai ser áreas muito perturbadas, então elas estão um pouco para dentro da mata, e que abrange esse gradiente, que isso é o mais importante. Então, enfim, dos artigos que eu participei, que foram submetidos até agora, ninguém reclamou desse desenho. Tá, então enfim, tá um desenho assim que tá... sim, as parcelas têm 20 por 50 metros, são parcelas mais alongadas. Então, a ideia é mostrar maior riqueza de plantas, né, em cada parcela. Se fossem parcelas muito pequenas, talvez não pegasse uma grande riqueza de plantas. E, enfim, esse é um desenho que parcelas que eu acho que a galera está usando ainda. O projeto tem mais de 5 anos, a galera está usando ainda essas parcelas. Então, enfim, e tem outros projetos ainda que não são só essas parcelas que estão complementando esses dados. Vamos ver. Então, gente, é só assim uma forma de exemplificar mais ou menos como é que deve ser. Assim, eu não trouxe nenhuma solução pronta para vocês de propósito, porque eu quero que vocês pensem sobre o projeto de vocês, a melhor forma de amostragem do projeto de vocês. Tá? Não quero dar nenhuma fórmula pronta, isso quem vai dar vai ser o orientador de vocês. Isso vai ficar claro, mas quero que vocês pensem sobre como é que está sendo feita, ou como foi feita a amostragem, no caso quem está trabalhando com dados já coletados, como foi feita a amostragem. E pensando nisso, como é que isso, agora ao longo da disciplina, a gente vai pensar como é que a gente vai analisar esses dados. Mesmo com problemas de amostragem, como é que a gente pode analisar esses dados. Tá, beleza? É isso então, e saúde a todos. Até a próxima.